E a gente abre a edição de hoje falando do Palmeiras, que foi engolido pela LDU em 45 minutos. No primeiro tempo, já estava 3-0 para o time de Quito. Acho que ninguém esperava, nem mesmo o torcedor, digamos, mais otimista lá do outro lado, esperava por um placar como esse para cima do Palmeiras, favorito no confronto. E aí complicou para o Verdão, a missão ficou difícil para o jogo da próxima quinta-feira. Bruno Prado, muito boa tarde para você, bem-vindo aqui ao Bate Pronto, a sua análise dessa partida, Palmeiras perdidinho. Noite para se esquecer do Palmeiras, a pior atuação do Palmeiras em Libertadores há muito tempo, acho que há muitos anos. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Foi, realmente, também acho que foi a pior atuação, sim. Pegado o tempo do Abel para frente, que já tem bastante tempo que o Abel está aí, desde 2020, eu acho que foi a pior, porque teve aquele jogo com o River Plate em 2020, já em 21, mas ainda pela Libertadores de 20, aqui em São Paulo, em que o Palmeiras perdeu de 2-0, foi dominado pelo River e por muito pouco não perdeu a vaga, né? Tinha uma vantagem de 3-0 do jogo da Argentina. Então, naquele dia o Palmeiras, apesar de ter perdido, ele conseguiu seu objetivo, passou, e era um River muito forte, né? Era um River que vinha de um vice-campeonato de Libertadores em 19, perdendo para o Flamengo nos acréscimos, e um título em 2018. Ali era um confronto que, naquele momento, o Palmeiras nem era um favorito contra o River. Talvez a maioria apontasse o River naquele momento como favorito pelo histórico recente. O Palmeiras, naquele ano, voltou a conquistar uma Libertadores depois de muito tempo. Então, acho que aquele confronto, que eu acho que foi o confronto que o Palmeiras foi tão dominado quanto ontem, né? O jogo de volta, né? Não a ida, claro, a volta em São Paulo. Mas eu acho que o de ontem foi pior, porque foi o primeiro jogo, né? Naquele dia o Palmeiras tinha uma vantagem para defender, conseguiu defender. Foi o primeiro jogo, sai muito atrás, 3 gols de diferença é muita coisa, e um primeiro tempo, né, de um atropelamento do time da LDU mesmo. A LDU dominou completamente a primeira etapa, e no segundo tempo é natural que diminuísse o ritmo da LDU e que o Palmeiras conseguisse se organizar um pouco melhor, né? Não vai ficar o jogo inteiro daquele jeito, não tem como. Então, naquele primeiro tempo, o Palmeiras pode ter perdido a sua classificação. Palmeiras não entrou bem em todos os sentidos, né? No sentido de estar ligado no jogo, concentrado, na estratégia que o Abel tentou, não funcionou, ele foi tentando corrigir com bola rolando, o time não se acertou na primeira etapa, no segundo tempo ele fez algumas alterações, o time melhorou um pouco, combinado, claro, também com a LDU diminuindo o seu ritmo, mas foi um jogo desastroso do Palmeiras, um jogo muito abaixo do que o Palmeiras normalmente faz, não, em termos também de competição, de briga, de disputa, de encarar, que tem muitas vezes que o Palmeiras tem uma característica desse Palmeiras, que é um time que nem sempre joga bem. O Palmeiras não joga bem sempre. Teve vários momentos nessa era Abel Ferreira que o Palmeiras não jogou bem, que não estava bem, mas ele sempre conseguiu competir. São raros momentos que, mesmo que ele não jogue bem, que ele é totalmente dominado dessa maneira. Ele dificulta, ele compete. Se a coisa não está acertando, pelo menos é um time que consegue lutar, consegue dificultar. Ontem não, foi 3 e poderia até ser mais ali. Apesar de ter perdido gols com o Sousa, com o Vitor Roque, isso já no segundo tempo, a LDU na primeira etapa poderia ter feito até mais gols. O primeiro tempo foi de um domínio muito diferente do que normalmente acontece com o Palmeiras. Dificilmente o Palmeiras é dominado dessa maneira por um adversário como foi pela LDU na primeira etapa. Claro que tem a questão da altitude, mas faltou atitude para esse Palmeiras, e há muito tempo eu não via o Abel Ferreira à beira do campo tão abatido, contido também nas reclamações, parecia não acreditar naquilo que o Palmeiras entregava em campo. Flávio Prado, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao Bate Pronto. 3 LDU 3, Palmeiras 0. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde, amigos. Olha, foi totalmente anormal. Ontem eu cheguei a comparar o primeiro tempo do Palmeiras com aquele 7-1 do Brasil. Deu branco total. O LDU não é um time como muita gente subestima aqui no Brasil, né? Tanto que ela já eliminou ganhou do Fortaleza, título, eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo e agora está muito próximo de eliminar o Palmeiras. Já ganhou Libertadores dentro do Rio de Janeiro com o Fluminense. Não é um time qualquer, que a gente esquece muito fácil, ou mania de grandeza, narezinho empinado. Mas não é para ganhar 3-0 do Palmeiras em alguns minutos, do jeito que foi. Foi realmente um dia absolutamente fora do padrão e fora do patamar. Só permito discordar de você, Pedro, com relação à altitude. Tem nada a ver com a altitude para mim isso aí. Foi um dia ruim do Palmeiras. Por que eu digo isso? O aproveitamento do Palmeiras na altitude é melhor do que no campo dele.
O Palmeiras tinha 83% de aproveitamento na altitude nos últimos tempos. Não tem esse aproveitamento jogando em casa, no estádio dele. O Palmeiras está muito bem lá. Então, quando ele ganha, ele mostra que ele é um time que, é claro que tem dificuldade de jogar na altitude. Como a LDU vai ter dificuldade de jogar no gramado sintético do Palmeiras. Todos os times, eles têm alguma coisa que são características dele. Você vai jogar no Rio de Janeiro no verão, 40 graus, 45 graus. Então, todos têm as suas nuances. Você vai jogar em La Bombonera, é uma chegada terrível, uma saída, todo mundo tem alguma característica. E sim, é um problema que o time tem jogar na altitude, sim, descartar isso seria burrice, seria fugir da ciência. Mas não para o Palmeiras tomar 3-0. Eu não ligo uma coisa ou outra, até pelo histórico do Palmeiras. O Palmeiras ganhou em La Paz, que é muito mais difícil, muito mais complicado. O problema o Palmeiras teve uma noite terrível, o Abel Ferreira escalou o time muito mal, não rolou como ele imaginava, e isso é muito claro. Jogou mal, não conseguiu se recuperar durante a partida, estava assustado no primeiro tempo. E, obviamente, contra um adversário mais difícil, aí também entra o fator. E o mais curioso, Pedro, quando o time está sofrendo com altitude, ele termina o jogo muito mal. E o Palmeiras terminou, os melhores momentos do Palmeiras foram nos 10, 15 minutos finais. Então o time estava, tentando reagir, lutando, não faltou isso para o time. Então, sim, o fator altitude pesa, mas não foi isso. O Palmeiras estava num dia, assim, terrível, num dia muito ruim, que, sim, pode custar vaga, mas talvez dê. É difícil, eu acho muito difícil pelos números. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Palmeiras vai ganhar da LDU aqui em São Paulo. Deve ganhar. Mas 3-0 aí já é bem mais difícil. 3-0 para ir para os pênaltis. Isso. Tem que fazer 4 gols, que não é um resultado simples, principalmente quando você precisa fazer. E não é um time qualquer, ele deu. Ficou muito claro isso. Parabéns ao Thiago Nunes, ele deitou e rolou em cima do Palmeiras. O Palmeiras teve um buraco no meio campo que ele não consertou em nenhum momento do jogo. Nenhum momento. Mexe, vira, volta, não consertou. Aí tentou consertar os lados, até melhorou e tal, ele tirou um pouco o pé. Mas foi um dia anormal do Palmeiras, e aí não tem muito o que fazer, não. É isso. Como eu disse aqui, tem a altitude, mas faltou atitude para esse Palmeiras. A gente tem que destacar aqui a partida péssima de alguns jogadores. Como disse o Flávio, o Palmeiras não acertou a marcação no meio de campo, o Emiliano Martínez sendo muito criticado. E as finalizações a todo momento da LDU, de média e longa distância, aproveitando o ar rarefeito. Várias pancadas, contra a meta do Carlos Miguel, que sofreu 6 gols em 2 jogos com a camisa do Palmeiras, já na meta alviverde. E tem esse detalhe, porque o Palmeiras sofreu 3 gols do Flamengo no primeiro tempo no Maracanã, e ontem, semifinal de Libertadores, sofreu 3 gols da LDU também no primeiro tempo, Bruno Prado. Então, o Palmeiras do Abel, que sempre ficou marcado por essa solidez defensiva, sofreu 3 gols no primeiro tempo contra o Flamengo, sofreu 3 gols no primeiro tempo ontem em 2 jogos muito importantes por Brasileiro e Libertadores da América, Bruno Prado. O que se passa com esse Palmeiras? É verdade, são fatos, Ele tomou 3 gols nos últimos 2 jogos. Acho que foram jogos diferentes. Contra o Flamengo, eu não acho que o Palmeiras fez um jogo ruim. Acho que contra o Flamengo, ali pesaram algumas falhas individuais, também jogadores decisivos do Flamengo que conseguiram se destacar. Acho que foi um jogo, o Flamengo mereceu vencer, mas o Palmeiras disputou. Em alguns momentos do jogo, o Palmeiras foi melhor que o Flamengo, até em alguns momentos. Não no jogo todo, claro, mas em alguns momentos o Palmeiras estava muito bem no Maracanã. Ontem não, ontem ele tomou um atropelo ali, ontem ele foi totalmente dominado pelo seu adversário. Foram jogos diferentes, mas essa questão da defesa, sempre você tem num time de futebol, que é uma coisa coletiva, você sempre tem uma compensação, quando você muda alguma coisa, melhora alguma coisa, ou outra piora um pouquinho. Esse time atual do Palmeiras, que vem jogando muito bem na média, não perdia algum tempo, aí perdeu para o Flamengo, aquele jogo acho que foi normal. Ontem não foi um jogo normal do Palmeiras. Mas esse time pós-mundial, que jogou bem várias vezes, ele é um time um pouquinho mais vulnerável, porque ele é um time mais técnico, ele foge um pouquinho da característica da maior parte do tempo do trabalho do Abel. E o time precisava melhorar na parte de criação, de circular a bola, O Palmeiras, em alguns momentos no ano passado, dependia muito de jogar no Estevão, ele tentar na jogada individual passar, ou da bola parada, da bola dos cruzamentos. Esse time que se acertou depois do Mundial é um time com mais jogadores de meio campo, Um time que troca mais passes e não é tão forte fisicamente, Ele fica um pouquinho mais exposto. É uma compensação. Você tem agora jogadores mais técnicos, mais criativos, que trocam mais passes, mas você fica um pouco mais exposto. Então, em outros jogos,
Palmeiras, ele toma gol, né? Ele tomou um gol do Bragantino, foi buscar a virada. Tomou um gol do Fortaleza de empate, foi buscar a vitória. Ele tem tomado gols, né? Mas os 3 gols do Flamengo e os 3 da LDU, eu acho que são circunstâncias diferentes. Contra o Flamengo, muito de erro individual. Contra a LDU, aí um atropelo. Isso fazia tempo que o Palmeiras não tomava. Do Flamengo não foi um atropelo, foi um jogo disputado. Da LDU foi um atropelo. Aí não funcionou nada. Coletivamente, o time não funcionou. E individualmente também, uma coisa acaba afetando a outra. Ontem foi um jogo muito ruim. Um jogo que eu não me lembro, assim, de um jogo para comparar com esse mais recente do Palmeiras, não. Talvez Palmeiras e Botafogo lá, o Newton Santos, teve a virada no segundo tempo. Mas o primeiro tempo foi péssimo, né? O primeiro tempo de lá foi parecido com o primeiro tempo de Quito, né? Mas depois, no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu virar uma coisa épica ali. Segundo tempo é quinta-feira. Sim, vai ter que ser. Vai ter que ser na quinta. Você acha que ainda dá, Flávio? Quinta-feira? Como é que é? O Palmeiras já reverteu. Você acha que ainda dá pro Palmeiras? Quinta-feira você está falando. O segundo tempo vai ser agora, quinta-feira em São Paulo. Você acha que é possível ainda? Eu não acho impossível, mas acho muito improvável. Muito improvável. Eu diria que... 10% pelo alto nível do Palmeiras, pelo alto grau de investimento que o time fez, mas é coisa de 10%, porque é muito gol, né? É muita coisa. Você teria que estar num dia muito feliz, e o adversário num dia muito ruim, que foi o que aconteceu ontem. A LDU jogou muito bem, o Palmeiras jogou muito mal. Sabe, se tiver dentro da normalidade, o Palmeiras acerta uma partida boa, ele está... com 70% do que ele pode, 80% do que ele pode. Mas a LDU também está num dia legal, está num dia do médio para cima. Ontem o Palmeiras estava muito mal, a LDU muito bem, aí virou atropelo. Teria que repetir esse fato em sentido contrário. Não é normal, né? Não é normal. O Palmeiras, ele é melhor que a LDU, obviamente, né? No todo. Eu diria que num confronto entre os dois, o percentual seria pelo menos 65 a 35 a favor do Palmeiras, previamente, né? Por investimento, por elenco, por tudo, né? E você teria que contar com esse time de 35% não jogando praticamente nada e esse time que tem 65% jogando tudo. Ontem aconteceu o oposto e virou 3-0. Mas é muito difícil acontecer isso de novo, né? Assim, desse jeito e numa posição invertida tão rapidamente. Pode acontecer lá na frente. Às vezes você dá uma goleada, depois de um tempo você devolve a goleada. Mas na sequência, quando você precisa fazer o resultado, com todo o lado emocional que entra em cima disso, e outra, né? É uma ótima oportunidade para a torcida bando uniformizado do Palmeiras criar problemas. Agora é uma ótima oportunidade para eles agitarem, para começar a fazer baderna, para encher o saco. É ótimo, porque a gente sabe que interessa para eles o caos, para ver se sai o dinheiro do carnaval. É um bom momento para eles. Então, tem isso também que joga contra. E aí, meu amigo, fica muito complicado que todos esses fatores batam para que a coisa ocorra. Mas pode acontecer pelo... Assim, eu dou esses 10% ao Palmeiras pelo alto nível do Palmeiras. Qualquer outro time brasileiro, exceção feita ao Flamengo e Palmeiras, eu daria esses 10%. Fora eles, o São Paulo com 2-0 disse aqui que não ia reverter. Com 2, né? E sem tomar o vareio que tomou. Foi tão louco isso que a LDU teve muito mais dificuldade de ganhar do São Paulo do que teve ganhar do Palmeiras. Que é muito louco, né? Então isso mostra que foi tudo anormal. O São Paulo teve chances de ganhar lá o jogo. Isso teve mesmo. Oportunidades para ganhar lá o jogo e não ganhou. O Palmeiras teve chance de ser eliminado ontem. O Palmeiras escapou de levar uns 4-5-0 ontem. Tudo anormal. Então, a LDU, ela não joga tudo que ela jogou ontem toda hora. E o Palmeiras não joga tão mal como jogou ontem. Mas então, esses fatores contribuíram para isso. Por isso que eu minimizei a história da altitude. Foi uma jornada terrível do Palmeiras e uma jornada de glória. Deu azar de um estar muito bem e outro muito mal. Isso é raro de acontecer. Normalmente os times jogam, sabe, você joga um pouquinho melhor, outro um pouquinho pior, você sendo um pouquinho melhor, se os dois jogarem iguais, você ganha o jogo. Mas sabe, quando acontece esses polos opostos, um muito mal, o outro muito bem, aí vira a coisa do 7-1 do Brasil. O Brasil era inferior à Alemanha? Era, mas não para perder de 7-1, pô. Na verdade, ele perdeu de 5-0 no primeiro tempo, depois foi normal. O Bruno costuma falar que se você cortar os 4 gols que foram seguidos... 6 minutos. 6 minutos, né? É. Então, você tirar esses 6 minutos... uma edição, tirar os 6 minutos e deixar, assiste esse jogo aí, alguém que não viu. Cara, aí você conta depois, isso aí acabou 7-1. O cara não acredita. Assim, mas são momentos, acontece. Isso são acidentes do esporte. Ontem foi um acidente. O Abel foi mal. O time não funcionou, deixou um buraco. O Abel teve culpa, sim, claro que teve. Eu já não gosto dele, ainda vou excluir a culpa dele de jeito nenhum. Ele teve culpa. E se o Palmeiras for eliminado, já é uma segunda Libertadores que ele entrega. Porque aquela do Boca
Boca, quando o Boca eliminou o Palmeiras, 23. foi erro dele também, com o Hendrick, né? Segurar o Hendrick e tal. Aliás, depois eu tenho uma informação do Hendrick, tá? Se você quiser. Boa. Quem tinha. Então, já é a segunda que ele entrega o ouro. Ontem ele errou. Mas, mesmo com o erro dele, não era para jogar tão mal, não era para ter sido tão envolvido. E a LDU acertou uma jornada de gala. O Thiago Nunes acertou, mas também deu tudo certo, como raramente dá. Essas coisas acontecem, são acidentes do esporte, faz parte. Caiu a invencibilidade do Palmeiras na Copa Libertadores. O Palmeiras não sabia o que era derrota para um time estrangeiro na competição há 25 jogos, pouco mais de 2 anos. E essa foi a segunda derrota do Palmeiras para adversários estrangeiros na Libertadores nos últimos 38 jogos. Fábio Piperno, que noite desastrosa desse Palmeiras, perdidinho em campo, 3 para a LDU, 0 para o Palmeiras. Piperno, boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate Pronto pela Jovem Pan. Boa tarde, Pedrinho. Um grande abraço aos colegas, à nossa audiência. Bom, é fácil a gente apontar também o dedo para esse ou para aquele jogador. Mas, na verdade, o grande culpado ontem foi o técnico do Palmeiras. Escalou mal e o time foi mal organizado em campo. Eu tenho elogiado muitas das recentes opções que o Abel tem feito. É um time mais envolvente, um time mais técnico, mais intenso, um time que cria mais. O Palmeiras evoluiu em muita coisa, especialmente após a Copa do Mundo. Porque o Abel teve um péssimo primeiro semestre. O Abel teve um primeiro semestre ruim, em que, a despeito de ter feito ótima campanha em Libertadores, é verdade, mas o Palmeiras era muito melhor que a concorrência. Foi o Palmeiras que jogou mal o Campeonato Paulista e não iniciou tão bem o Campeonato Brasileiro, a ponto, inclusive, de ter ido para a Copa do Mundo com 2 derrotas contra Flamengo e Cruzeiro. Né? E o Palmeiras que fazia lá uma boa campanha no Brasileiro aqui, mas jogando abaixo do que podia, porque naquele momento era um Palmeiras com jogadores muito especiais no seu elenco. Veja, hoje se tornou quase que uma unanimidade assim, o fato de se elogiar a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Ora, os dois já estavam lá. E o técnico do Palmeiras custou para apostar nessa alternativa. E estou muito à vontade para falar disso, porque eu sempre defendi a escalação dos dois, há muito tempo, antes do Mundial, inclusive. No Mundial, o Palmeiras perdeu a chance de ter um trio para marcar a história. Já pensou o Palmeiras jogando com os 2 e mais o Estevão? Mas não, jogava o Estevão, um deles, e o Facundo Torres, pelo amor de Deus. Né? Então, o técnico do Palmeiras insistiu em alguns erros. E aí, ontem, quando eu vi a escalação e vi lá o nome do Veiga, juro que me deu, assim, um frio na barriga. Até na terça-feira participava lá do podcast Pão de Porco com o Pedro Marques. E a gente falava sobre isso e assim, eu imaginava que depois do jogo contra o São Paulo, quando o Palmeiras tomou o mesmo vareio no primeiro tempo, com o Veiga iniciando como titular, ele não fosse mais tentar isso. E ontem, surpreendentemente, o Abel abusou desse risco e deu no que deu. O Veiga jogava do mesmo lado que o Kelvin, outro que teve um desempenho abaixo da crítica, mas o Kelvin mal, sem o apoio de um outro jogador por aquele lado, foi a crônica do desastre anunciado. Um caminho por onde a LDU deitou e rolou, expondo todo o time. Todo o time coletivamente mal, individualmente pior ainda. E com esse erro grosseiro de escalação, aí foi o desastre. Agora, é o seguinte, eu vi, por exemplo, na última Copa do Mundo, decisão de Copa do Mundo. A Argentina, no primeiro tempo, faz 2-0 sobre a França. Muito bem, a França perdidinha no jogo. O que faz o Deschamps? Ainda no primeiro tempo, faz 2 alterações para pelo menos estancar a sangria. Não que a França tenha passado a dominar a Argentina após isso aí, mas naquele momento a França pelo menos igualou o jogo. Ela passou a jogar igual, perdendo por 2-0, mas estancou aquele, problema sério. Ora, o Abel tinha a obrigação de ter feito isso ontem. Então, é muito fácil incensar o técnico mais ganhador da história do Palmeiras e eu acho o trabalho dele nota 8, eu acho excelente. Mas, de fato,
ontem e em muitos momentos desse ano e de 2023, como mencionou o Flávio, e eu nem vou repetir isso porque eu falo sobre esse erro toda hora, ele adotou opções erradas, ele fez escolhas erradas. Agora, não é só o técnico. Eu entendo que o Abel ele tem um problema, às vezes, difícil de lidar, porque ele é envolvido lá com o pessoal da velha guarda que ajudou ele a ganhar tanto. Ora, a velha guarda não pode ter imunidade, não só para jogar mal em alguns casos, mas principalmente para, sabe, repetir a mesmice em muitos jogos. Então, assim, às vezes o jogo fica duro, o Piquerez simplesmente começa a dar passe longo e cruzar a bola de qualquer lugar. Por que isso? Quer dizer, a defesa começa a tentar fazer ligação direta. Por que isso? Então tá errado. E acho, e vou insistir nisso também, conversei sobre isso com o Pedro na terça-feira. Se o Palmeiras tem o Andrés como o 8, como o segundo volante, e ele obviamente não é um cão de guarda, é um jogador refinado, mais técnico e tal, o Palmeiras precisa de um outro jogador que auxilie mais na recomposição. Esse nome é o garoto Alan. Eu não sei, o Abel, nos últimos tempos, ele tem, às vezes, demorado muito para dar mais chance para esses meninos mais jovens. Ele tem, o Alan tem entrado sempre no time, é verdade, mas ele entra com 0-2 contra o São Paulo, 1-3 contra o Flamengo, perdendo alguns outros jogos no Campeonato Brasileiro, nos quais o time foi lá buscar o resultado. Então o garoto tem que começar desde o início, ele correndo por aquela faixa direita, porque aí vai dar mais equilíbrio para ter um lateral ofensivo como é o Kelvin e ajudar mais na recomposição. Então, veja, tem que deixar de ser teimoso, deixar de ser cabeça dura. E, só para encerrar, né? nervoso hoje, né? Ontem eu perdi a paciência. Dormiu mal, né? Depois eu fui assistir uns pedaços do jogo à noite. Você vê, por exemplo, o Felipe Anderson, um jogador de boa técnica e tal, né? Então, tá bom, pode ser utilizado, pode jogar, muitas vezes é útil. Tá? Mas, por exemplo, um jogo como o de quinta-feira que vem, em que o Palmeiras vai ter que ser agudo, agressivo, intenso, por que não começar, em vez dele, com o paraguaio Sousa? Porque o Sousa é o caso do Alan. O Sousa entrou para ajudar a virar contra o São Paulo, para ajudar a virar contra o Vitória, para ajudar virar para desempatar contra o Fortaleza, porque era um jogo duro aqui em São Paulo, que estava 1-1, e ele que fez o 2-1 no golaço. Então por que só entra na podre? Não entra na boa de vez em quando? O Felipe Anderson e tal, não sei o quê, experiente. Tá bom, mas quem é mais agudo? Quem é que ajuda a resolver mais ofensivamente? O Sousa ou o Felipe Anderson? Então eu quero ver se até quinta-feira ele resolve essas questões. Vamos ouvir a palavra do Abel Ferreira, que disse que 90 minutos no Palestra Itália é muito tempo para o Palmeiras, já de olho no jogo da volta. É que tem o Cruzeiro no meio do caminho. Tem o Cruzeiro. Qual que vai ser a estratégia? Vai preservar jogadores contra o Cruzeiro e entrar na máxima força, na máxima energia contra a LDU? Ou vai priorizar o jogo contra o Cruzeiro e esquece Libertadores? Porque em meio a tudo isso, essas decisões que o Palmeiras vai ter nas duas competições, a LDU descansa, hein? Os jogos da LDU foram adiados por Campeonato Equatoriano e Copa do Equador. Para a LDU, o foco é 100% no Palmeiras, para a LDU. Acho que muita gente aí não andou prestando atenção no que a LDU tem feito, porque a LDU vem de um 3-0 contra o Barcelona de Guayaquil. Pô, é o Palmeiras e Flamengo deles. Então é um time que animicamente estava lá em cima. O jogo foi na sexta-feira da semana passada, é verdade, mas a LDU jogou com o time inteirinho e ganhou o grande clássico deles aí por 3-0. Foi líder no grupo que tinha o Flamengo, na Libertadores. Sim. Eliminou o São Paulo, eliminou o Botafogo, agora 3-0 para cima do Palmeiras. E é aquilo que eu comentei durante a semana. Claro que Palmeiras e Flamengo são favoritos. E acho que o Palmeiras pode até reverter o placar. Mas quem esperava jogo fácil contra Racing e contra a LDU, esquece. Não se pode menosprezar, não pode descredibilizar a mobilização desses times. Até o torcedor do Flamengo, que estava achando que ia levar uma vantagem maior, vai levar uma vantagem de um gol, jogo na Argentina, jogo difícil. E o Palmeiras ontem, tinha muito torcedor do Palmeiras achando que ia ganhar da LDU, levou essa porrada aí, 3-0. Aí não é Libertadores de PlayStation, né? O jogo jogado é um pouco diferente, né? E aí eu tô falando da mobilização da LDU, do Racing, e a falta de mobilização desse Palmeiras que a gente tem que citar aqui. Como disse o Flávio,
tem altitude e tal, é um problema, mas não foi por conta da altitude que o Palmeiras perdeu o jogo de ontem. Eu tenho muitos amigos palmeirenses, alguns estão indignados, já compraram passagem para pô. Hotel, tudo. Aí tem o problema político. Aí os caras, não, garantimos o cara já levou um susto. Os caras, aí, não, política tá garantida, vamos fazer o jogo, tá confirmado. O cara falou, pô, voou a passagem, voou o hotel. Aí voltou para ele. Falou, bom, agora tá tudo garantido. Você conhece alguém que fez isso? Eu tenho alguns amigos que fizeram. Se você quiser, eu posso dar algumas iniciais. Claro. Inclusive, quero saber, vamos lá. Vou dar as iniciais, Fábio Piperno. Eu queria dizer para você que eu acho que... Fala a fonte. Eu acho que seria, assim, o anticlímax. Passagem está mantida? Tá mantida, Piperno? Olha, tá pago, né? Enfim. A pessoa falou... Como é que sai um jogo bom, pô? Você come um ceviche e tal. Ah, mas você come em restaurante peruano. Não tem problema, lá é diferente, é outro clima. A culinária lá é muito elogiada, a culinária lá. Você pode comprar bons guarda-chuvas, que lá vende guarda-chuva bom. Baratinho, imagino que não tem uso. Não tem uso, mas... Não, o ingresso não pode, mas será que dá para remarcar ainda? Credencial. Será que ainda pode remarcar a passagem ou adiar essa? Eu acho que não dá, porque como eu comprei barato, parece que não podia lá, enfim, transferir. Repassar, enfim. Eu tenho que ler de novo o regulamento. Mas vai a Lima, vale a pena, você vai gostar. Você conhece Lima? Não, Lima eu nunca fui. Qualquer coisa você pode repassar pro Pilhado. Tem que esperar um pouquinho também. Repassa pro Rodrigo Viga. Melhor esperar um pouco para repassar para. Mas aí se for pessoal aí. Não sei se. Olha, os caras do Flamengo que compraram estão preocupados também, viu? Estão preocupados. Se diverte, né, com essas histórias. Flávio, se eu fosse repassar pro Pilhado essa passagem, você acha que eu deveria cobrar ágil? Sim. Vou pensar. Sim, ontem eu perguntei pro Pilhado no WhatsApp, será que o Piperno vai ver LDU e Racing em Liba? Ele me xingou. Ele perguntou ontem ele fez ontem aqui uma pequena pesquisa, né, no Canelada, e aí 3 votaram em Racing, em Palmeiras e Flamengo. Firmes. Teve um que votou Racing e LDU. Não vou dizer quem foi. Você já imagina. As iniciais são F. Tem duas alternativas na mesa. Fábio Piperno ou Flávio Prado. Eu falei ontem, pros caras, gente, aproveita, manda mensagem, sacaneia os caras. É tão raro, né? Aí o Mauro Betti puxou o telefone dele, segundo ele, 1.900 mensagens não lidas. Nossa! Mauro Betti. O Mauro Betti. Mas tem gente aí que acha que o Mauro Betti é corintiano, né? Tem um monte de gente aí que comenta em rede social que o Mauro Betti é corintiano. Mauro Betti é corintiano? Tem uns caras que comentam isso aí, esse absurdo. Idiotice, hein? O cara tem que ser... Até o nível de idiotice, esse é idiota plus, né? O Mauro Betti é corintiano. O que eu vejo na internet aí, torcedor chamando o Mauro Betti de corintiano, não tá escrito. Não tá escrito. Até porque uma vez ele pagou uma aposta aqui, mas a galera leva sempre pro outro lado, né? Foi uma aposta. E ele teve que vestir a camisa do Corinthians. Mas enfim... A galera sabe como é que é, né? Rede social tem umas pessoas, né? Tem muita coisa boa na rede social, mas também tem umas pessoas que, meu Deus, chamar o Mauro Betti de corintiano é demais. Vamos ouvir o Abel. Eu prometi aqui a declaração do Abel Ferreira. Qual que é a versão, qual que é a explicação do Abel pro que aconteceu ontem? O Abel Ferreira fala, você acompanha aqui no Bate Pronto, já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A verdade é que não vou perder muito tempo a pensar naquilo que se passou aqui hoje, porque não é a primeira equipa brasileira que vem aqui na altitude e sofre desta maneira que sofre. O que eu tenho a dizer agora, a partir de agora, esse tem que ser o nosso foco. Temos 90 minutos no Allianz Parque e 90 minutos é muito tempo. Parabéns ao nosso adversário, hoje foram melhores. E como te falei agora, temos 90 minutos no Allianz Parque. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. E vamos à procura de revirar este resultado. Nos custou muito entrar no jogo, como disse ao teu colega, não sei se foi pela adaptação, não sei se foi pela intensidade do nosso adversário. A verdade é que o nosso adversário entrou muito forte. Tenho muitas dúvidas no lance do penalti também. Estamos a falar no outro penalti que sofremos. Eu acho que a bola bate no ombro, mas não sei, a imagem que eu vi, na minha opinião, não é penalti, mas isso não tira o mérito daquilo que foi o nosso adversário, que foi melhor. Não,
Começando pelo treinador, eu acho que o Palmeiras hoje não esteve na sua média e o nosso adversário foi muito melhor. Eu avisei a minha equipa no seguinte, eu acho que vocês são inteligentes e entendem isto. A LDU ficou em primeiro lugar no grupo do Flamengo. A LDU eliminou o Botafogo. A LDU eliminou o São Paulo. Não foi por falta de aviso. Estamos com uma desvantagem grande, mas como disse, 90 minutos no Allianz Parque, na minha opinião, é muito tempo. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Fábio Piperno, tá aí. Bom, esses dias eu até revisitei o jogo, já que você citou, o jogo Palmeiras e Boca Juniors, que eu assisti nesses últimos dias. E, gente, que coisa, assim, é claro que a gente lembra do jogo, mas assistindo de maneira recente, refresca a memória, né? Aquele primeiro tempo do Palmeiras foi péssimo contra o Boca Juniors. Péssimo. O Palmeiras, eu acho que não chega com perigo em nenhum momento. Em algumas finalizações ali de fora da área, do Gabriel Menino, em alguma tentativa ali de bola na área com o Rony, mas não chegou. E aí no segundo tempo, quando entram os dois garotos, né, o Kevin e o Henrique, aí o Palmeiras vira a chave, né? Até eu assisti com a transmissão argentina do Mariano Clos, que eu admiro muito. Para mim, um dos grandes narradores aí da América do Sul. E aí ele falou, né? Palmeiras finalmente entra no jogo. Ele descreve assim, Palmeiras entra no jogo no segundo tempo. E agora não tem jeito. Palmeiras vai ter que entrar no jogo já desde o primeiro segundo de partida se quiser reverter esse placar. É possível reverter, Piperno? É possível porque o Abel, embora tenha cometido erros recentes, ele é um grande técnico, ele tem boas estratégias, ele é alguém confiável, sim, para esse tipo de desafio. Ele chama atenção para o fato de que 90 minutos é muito tempo, ok, desde que o Palmeiras, por exemplo, jogue o que jogou no primeiro tempo contra o River Plate. Se o Palmeiras repetir o primeiro tempo que fez lá no Monumental, o Palmeiras tem condição de se impor. Agora, veja, quando ele fala, faltou intensidade, faltou isso, faltou aquilo, que o nosso adversário foi melhor do que o esperado, vejam, o Palmeiras acabou de jogar fora de casa contra o River e contra o Flamengo. Como o Bruno falou, contra o Flamengo o Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu por conta lá de erros individuais e tal, mas o Palmeiras, na maior parte do tempo, jogou bem. Não é porque o Palmeiras não perdeu por conta da intensidade do adversário. O Palmeiras errou contra um adversário qualificadíssimo, contra um time forte e sofreu as consequências de erros individuais. Ontem não. Ontem o coletivo não funcionou e as individualidades também não. O coletivo foi responsabilidade do técnico do Palmeiras. Então ontem ele errou. O técnico às vezes tem alguma dificuldade em fazer autocrítica. Mas eu acho que o Palmeiras tem condição de repetir o jogo, o primeiro tempo que fez lá no Monumental. Agora, não é porque vai jogar no Allianz. Quem disse que o Palmeiras é um time mais forte no Allianz nesse tipo de jogo grande? Isso é um grande papo furado. O Palmeiras, só vou refrescar a memória dos nossos amigos em relação ao histórico do Palmeiras, dirigido pelo Abel em semifinais de Libertadores. Foram 4. O Palmeiras jamais ganhou no Allianz. O Palmeiras foi a 2 semifinais, conseguindo a classificação fora. O Palmeiras não tem muito problema em jogar fora de casa. O Palmeiras, historicamente, e não é só com o Abel, lá de trás, o Palmeiras cansou de perder título em casa, em toda a sua história, mas desde os tempos aí da velha academia, era a primeira Libertadores que o Palmeiras fez final, aqui no Pacaembu contra o Peñarol, o Palmeiras empatou o jogo. Então, veja, não é porque vai jogar no Allianz, e tal, né? É óbvio que é melhor jogar no Allianz do que jogar na altitude. Agora, os resultados não mostram isso. Ainda tem a sua estatística me mostrou isso ontem. Até ontem o Palmeiras tinha, com o Abel, 83% de aproveitamento jogando na altitude. E no Allianz? Bem menos, né? Não ganha, não, enfim. Então... é melhor fazer o segundo jogo lá também, viu? Pela estatística. Tem que jogar o que jogou lá no Monumental. É ir pra cima desde o começo, é atacar, mas é ocupar espaço, é ter recomposição, é funcionar coletivamente, o que não aconteceu ontem.